Olá pessoal, rapaziada, vamos mais para uma videoaula. Essa videoaula vai falar sobre exercício. A gente vai trabalhar em cima da técnica e da forma de execução mais adequada de um exercício muito importante dentro do CrossFit, talvez um exercício fundamental para o nosso dia a dia e principalmente para os exercícios de progressão do CrossFit, que é o Air Squat. O Air Squat é um dos exercícios de base para se fazer levantamento olímpico, para se fazer levantamentos, agachamentos de uma forma geral. Então, se a gente tem uma base muito forte de membros inferiores, estabilidade do core, a gente consegue levantar cargas com pesos maiores e alta velocidade por um período muito mais longo. Então, vamos trabalhar aqui esse exercício que é fundamental para a gente estar melhorando a técnica dos nossos alunos e não se enganem que é um exercício tão simples que as pessoas não precisam treinar a técnica. Fundamental o treino dia a dia do Air Squat também, né? Então o Air Squat ele é preconizado pelo CrossFit pela sua importância inicial, né? Em 2002 ele lançou no CrossFit Journal uma publicação sobre clínica de Air Squat, que seria como realizar o Air Squat e a importância disso. E no primeiro parágrafo desse artigo, ele já colocava uma pergunta: por que agachar? Esse por que agachar, ele já remete a gente tentar entender a importância do Air Squat, que é o dia a dia de sentar, levantar, subir escada, pular, saltar, correr, e além da evolução dos exercícios como snatch, back squat, front squat, overhead squat, clean jerk. Então o Air Squat ele te dá essa opção muito grande de melhora de condicionamento de uma forma geral. Ok? A gente vai trabalhar como base a técnica dos posicionamentos, seja de amplitude inicial do indivíduo em pé, com a amplitude final dele na sua parte mais baixa do movimento. Então vamos perceber, primeiramente, a base que o indivíduo ele deve estar para começar um exercício. Então sempre quando a gente começa uma técnica, a gente olha a base pelos pés. E os pés ele tem que estar distanciado numa largura onde seja, primeiro, confortável e segundo, com maior estabilidade. Vamos indicar sempre um aparafusamento do chão, né? A gente pede com que os alunos eles tentem fazer como uma chave de fenda, parafusando o chão, mantendo os joelhos para fora, né? E uma contração glútea e do abdômen. Com isso a costela fica para baixo. Ele tem uma estabilidade maior em relação a todo ponto de movimento, mantendo uma linha média. Se a gente perceber que os pés eles devem ficar na largura dos ombros, né? A gente vai ter um alinhamento, né, dos calcanhares com o eixo central dos ombros. Então, isso pode ser uma média que pode errar um pouquinho para dentro, um pouquinho para fora, isso depende da estatura e do conforto de cada atleta ou cliente que você tem. Tá? Então, além disso, desse posicionamento, pedir sempre com que a cabeça ela permaneça num olhar para frente. Então, que faça parte do conjunto do tronco. O core, ele sai da parte da cabeça até a linha do quadril, aonde seria um movimento só. Esse movimento de trabalho do core junto com o pescoço e a cabeça. Ok? Então, posição inicial, pés, olhar para frente da cabeça e ainda o movimento de início de agachamento, onde ele sai da posição mais em pé para a posição intermediária de agachamento, a gente tem algumas observações. A primeira é a manutenção da curvatura lombar. Então, observem que a gente tem a parte mais côncava da curvatura lombar, onde a gente precisa manter para preservar os espaços interdiscais. Então, a contração abdominal e
o posicionamento da costela para baixo faz com que a gente mantenha essa curvatura lombar. Não esqueçam de evitar o pedido de coluna reta ou simplesmente de encaixar quadril, que ele pode ter uma retroversão da pelve e perder um pouquinho essa curvatura, que é normal quando o indivíduo ele começa a agachar, ok? Além disso, ele precisa, no momento que ele estiver descendo, lançar os quadris para baixo, para que tenha um movimento de descida, e para trás, para que a lombar não seja projetada em direção à pelve. Isso faz com que a gente tenha a retroversão da pelve, né? Então, jogar os quadris para baixo e para trás. Além disso, a descida mais inferior, onde o indivíduo ele fica na parte mais baixa, a gente tem com que descer os quadris na linha dos joelhos. Importante que esse é o padrão CrossFit de amplitude, que ele tem que quebrar a paralela. Quando ele quebra a paralela, indica que ele houve uma amplitude correta de movimento. Então, observem sempre que a gente saiu da posição mais em pé para a posição mais sentada, tá? Alguns alunos, eles descem bem o quadril abaixo do joelho. Não há necessidade. A necessidade é somente de quebrar a paralela do joelho, ok? E sempre peso nos calcanhares. O peso nos calcanhares faz com que a gente mantenha uma linha média e trabalhe um pouquinho a cadeia posterior dos membros inferiores. Então, o posicionamento. Uma das dicas que pode ser relacionada ao movimento com peso nos calcanhares é que levantem a ponta dos dedos dos pés. Isso faz com que o peso seja distribuído, né, o seu ponto de gravidade, na linha média do corpo. E ainda podemos observar que esse posicionamento mais baixo ele tem que estar íntegro. Aqui na figura vocês observam que ele está numa posição de manutenção da curvatura, quebrando a paralela do joelho, porém ele se mantém quase que em pé, né, com o tronco alinhado. Isso é muito em função do peitoral estar projetado para cima e aberto, né? É um posicionamento. A elevação dos braços ajuda essa manutenção do peito para cima e a manutenção da curvatura lombar. Além de que o joelho ele não deve ser projetado à frente dos dedos dos pés. Por quê? Porque aumenta a sobrecarga no joelho, tá? Lembre-se que isso é uma média. Algumas situações, em alguns posicionamentos de atleta, esse joelho ele passa a ponta dos dedos, mas que isso não seja exagerado e não seja proposital. Então, que a gente mantenha a linha média e o centro de gravidade nos calcanhares. Pessoal, a gente tem aqui um posicionamento íntegro e quando tiver essa subida da parte mais baixa, na extensão do quadril, essa extensão do quadril ele tem que estar por completo, joelhos e quadris estendidos, para que mantenham essa linha reta e linha medial. Lembrando que essa linha medial ela só é possível com contração abdominal, contração glútea, costela para baixo. Isso mantém uma estabilidade e com os pesos em cima dos quadris, ok? Então, esse foi o exercício de Air Squat, o Air Squat que é fundamental para o trabalho dos próximos exercícios que a gente ainda vamos discutir um pouquinho aqui, os exercícios mais avançados. Trabalhem o Air Squat como base, não deixem de trabalhar semana a semana, não deixem de exigir essa técnica e a capacidade de cada exercício, ok? Até a próxima videoaula e vamos com a periodização semana a semana, sempre lembrando que o exercício deve ser a partir de movimentos funcionais constantemente variados, ok?